Queridos, como nosso irmão Giovanni bem pontuou, nós vamos continuar a exposição em Filipenses. Com a bênção do Senhor, vamos terminar o livro de Filipenses. Primeiro capítulo de Filipenses. Filipenses capítulo 1, do verso de número 27 até o verso de número 30. Filipenses 1, 27 ao 30. Leiamos então. Será que conseguimos fazer uníssonos? Aquela mesma regrinha, de uma vírgula, espera 2 segundos, que é para o irmão mais devagar acompanhar o mais ligeirinho. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Só até aqui a leitura das Sagradas Letras. Queridos, hoje nós vamos nos concentrar dos versos 27 ao verso de número 30. Só que Filipenses 27 é tipo como se fosse a dobradiça da carta. É a parte que a carta muda o tom. Até este momento, Paulo ele falou principalmente sobre as circunstâncias que ele vinha enfrentando. Paulo estava preso, havia incerteza a respeito do seu futuro. Ele não sabia exatamente o que queria acontecer, se ele ia ser liberto, se ele ia ficar em prisão domiciliar. Ele estava encarcerado, como eu falei. E, mesmo assim, ele consegue produzir Filipenses 27. Mesmo assim, ele consegue parar e olhar para a igreja. Nos versículos 12 a 18, Paulo ele vai falar sobre o que a sua prisão ensejou. Ele não vai falar de uma perspectiva triste, sabe, Isabel? Tipo assim, olha, eu estou aqui preso, queria estar no mundão aí, evangelizando. Ele não faz isso, ele fala assim, olha, apesar de eu ter sido preso, Rafael, o evangelho tem sido pregado. A tal ponto que os guardas romanos sabem do evangelho. Paulo ele não olha para essa situação de uma maneira vitimista, mas de uma maneira providente. Depois dos versículos 19 a 26, Paulo olha para a possibilidade da própria morte e faz uma das declarações mais lindas, Renato. Viver é Cristo e morrer é lucro. Essa aqui é uma das frases mais emblemáticas da epístola. Paulo está diante da vida e da morte. E Cristo é suficiente nas duas. Tanto na vida quanto na morte. Se viver, vive para Cristo. E se morrer, estará com Cristo, o amado da sua alma. Mas Paulo ainda acredita que vai continuar um tempo na igreja, servindo e edificando. E é nesse inteirinho que tem Filipenses 27. É tipo assim, sabe quando você está conversando com alguém, Ítalo? E aí a pessoa fala. Aí tem uma hora da conversa, normalmente eu que não falo muito sobre mim, né? Eu deixo que as pessoas falem, mas eu falo pouco sobre mim. A pessoa para e olha assim, olha, e você? Fala mais sobre você. Paulo está virando a mesa. Se antes ele estava falando dele,
Agora ele vai falar, Filipenses, nós temos que conversar. Precisamos colocar as cartas na mesa. E então, Paulo faz uma sequência de ordens para aquela igreja. Aí que nasce Filipenses 27 ao 30. Vamos então para o versículo de número 27. Prestem atenção aí. Versículo de número 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Perdi aqui um pouquinho, perdão. O que eu quero chamar a atenção é esse acima de tudo. A ideia no grego original é tipo assim, Sheila, sabe quando você manda uma lista de compras para o Renato? Aí fala assim, Renato, você tem que comprar alface, cheiro verde, que boa, mas não esquece do alho. O mais importante é o alho, porque sem alho a comida fica ruim. Esse, acima de tudo, preste atenção, que agora o que eu vou falar é muito importante. Paulo está chamando a atenção para o acima de tudo, e ele vai falar que, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. A ideia aqui é que o Evangelho, ele ordena as prioridades da nossa vida. Paulo está falando assim, acima de tudo, lembrem-se que vocês são crentes. Acima de tudo, busquem primeiro o reino de Deus. Acima de tudo, pensai nas coisas lá do alto. Paulo fala isso aos Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Por que eu estou falando isso? Porque é muito normal, em uma cidade como Filipos, onde tinha estabilidade, boa vida, água, comida, Netflix, você esquecer que é crente. E a gente facilmente esquece que é crente. É por isso que você tem que ser lembrado. É por isso que o Evangelho tem que ser algo que você tem como prioridade. É por isso que ele fala que é acima de tudo. Não tem nada mais acima que isso. O Evangelho, ele é a coisa mais importante da minha e da sua vida. Veja, Paulo não sabe se vai ser liberto. Paulo não sabe se vai visitar novamente os Filipos. Ele não tem essa certeza. O futuro de Paulo é incerto. A igreja está sendo perseguida. Mas, independente disso, Paulo lembra aquela igreja que o mais importante é o Evangelho. Ele está preso, mas, glória a Deus, o Evangelho tem sido propagado. Nós não temos essa mentalidade. Nós não agradecemos pelo Evangelho tanto quanto Paulo. Se nós estivéssemos presos, ou com uma dor de dente, a gente não agradeceria pelo Evangelho. Porque nós somos muito reféns das circunstâncias da nossa vida. O Evangelho ele é até assim bonito, sabe, Renato? Mas não é a prioridade da minha vida. Eu não olho o Evangelho assim como a coisa mais importante. E Paulo nos lembra esse imperativo. Aconteça o que acontecer, vivam de maneira digna do Evangelho, porque Cristo é tudo em todos. Ele é o que é de mais urgente, mais importante, mais prioritário. Aquilo que mais necessitamos na nossa vida é Cristo. Isso nos ensina algo fundamental sobre a vida cristã. Nossa fidelidade a Deus não pode ser determinada pelas circunstâncias. Paulo era um homem preso. Há pessoas que caminham bem quando está tudo bem, obrigado. Servem enquanto são reconhecidas, participam enquanto são procuradas e amam enquanto são correspondidas. Mas essas pessoas ainda não entenderam que viver é Cristo e morrer é lucro. O Evangelho ainda não está na prioridade da sua existência. Por isso que Paulo tem que falar para essa igreja de Filipos. Os Filipos eles eram meio arrogantezinhos, sabe? Eles se achavam porque eles eram de Roma. Eles eram cidadãos romanos. Eles viam isso como algo importante. Mas Paulo está dando uma leve alfinetadazinha no ego deles. Muito mais importante do que a pátria daqui é a pátria eterna. É a pátria celestial. É por isso que você tem que viver de modo digno do Evangelho. E esse modo digno do Evangelho, ele não é de qualquer modo, né? Parece meio que Leonardo, né? O modo não é de qualquer modo. Mas o que eu quero dizer é que
Não dá para você dizer assim que é crente e viver de qualquer jeito. Vejam aí o final do versículo, né? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja, Paulo está falando o seguinte, não importa eu estando presente ou eu estando ausente, vivam de modo digno do Evangelho. O Evangelho, meus amados irmãos, exige coerência. O Evangelho exige uma resposta. Tem uma frase que a gente fala que ela é parcialmente correta. A gente fala assim, Deus nos ama de maneira incondicional. Em um certo sentido, ela é verdadeira. Ele amou você quando você ainda estava nas trevas do seu pecado. Mas o amor de Deus exige uma resposta. Quando você é alvo do amor de Deus, você também é transformado por ele. Você vive de modo digno do Evangelho. A grande questão é que nós vivemos de qualquer modo. A gente acha que está vivendo dignamente. Mas ou o Evangelho não penetrou no seu coração, ou você tem sido ludibriado pelo mundo e pelos adversários. É por isso que Paulo tem que chamar a atenção. Porque eu e você, nós esquecemos. Esquecemos da centralidade do Evangelho. Esquecemos da centralidade da igreja. Esquecemos da prioridade de Cristo. Cristo, às vezes, é algo muito interessante, mas só. A maturidade cristã, ela se revela na vida. Vivam de modo digno do Evangelho. Quer estando na presença do Renato, do Rafael, na igreja aqui, quando todo mundo é bonitinho e crente, que é lá fora, na sua casa. Como você trata a sua esposa, como você trata os seus familiares, o que você faz quando as tentações aparecem na sua vida. O Evangelho, ele não é só algo que vai te trazer a prioridade, o senso de urgência. O Evangelho vai te trazer profundidade. Você não vai aceitar viver uma vida de aparências. Os fariseus eram assim, né? Sepulcros caiados. Bonitos por fora, mas vazios por dentro. O Evangelho que Paulo está falando aqui, este homem preso na Epístola da Alegria, é o Evangelho que vai produzir uma vida. Não só vida no sentido de você estar morto e viver, mas de você viver de maneira santa. Eu li um autor uma vez que eu acho que ele foi muito sábio. É o Tim Keller. Eu só cito o Tim Keller, né? Eu tenho que parar de ler o Tim Keller. Mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção e eu queria falar para vocês que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ele falou o seguinte: o cristianismo para muitos pode até ser verdadeiro, mas muitas vezes não parece real. Vou repetir. O cristianismo pode até parecer verdadeiro, mas muitas vezes não parece real. O que ele está querendo dizer aqui? É que pra gente, o cristianismo pode ser até a verdade, mas uma coisa é a verdade, outra coisa, Ítalo, é que essa verdade se aplica na minha vida. Eu e você somos excelentes desculpadores de nós mesmos. Você fala assim, é verdade, meu irmão, eu tenho que perdoar quem me ofendeu, até o dia que ele ofende. É verdade, eu tenho que ser paciente, até o dia que te colocam para esperar. A gente acha que o cristianismo é verdade, mas não é uma realidade nas nossas vidas. É o que a gente olha assim e vê, é legal e tal. Mas isso não é o cristianismo. Isso não é viver de modo digno do Evangelho. O Evangelho só vai ser vivido na minha e na sua vida quando ele de fato for real. Uma das coisas mais lindas e belas é o Salmo, quando... Isso acontece muitas vezes no livro de Salmo, mas me vem agora um Salmo em que ele fala o seguinte: por que está abatida a minha alma? O salmista começa a pregar para o próprio coração. Isso é quando o salmista entende o modo digno que é a vivência do Evangelho. Quando ele começa a pregar o coração dele. E nós não pregamos para o nosso coração. Nós deixamos que os maus sentimentos, eles
fiquem na nossa vida e criem flores e criem raízes. Quantas vezes eu não tenho que parar e falar, meu Deus, repreende, Senhor, isso é coisa de Satanás. Senhor, repreende esse pensamento. Às vezes não é o diabo não, é eu que não presto mesmo. Nós temos que pregar para o nosso coração. Mas sabe o que acontece na minha e na sua vida, Lidiane? É que a gente se acostuma com os nossos pecados. E aí eles deixam de parecerem horríveis. Sabe qual é a tristeza disso? É que você não tem vivido de modo digno do Evangelho. E se nós queremos ter a alegria em Cristo, nós precisamos viver de maneira coerente. Não dá para brincar de ser crente. Você já ouviu isso muitas vezes. Eu sei, eu não estou inventando nada novo. Mas o meu ponto é que viver de modo digno do Evangelho, em todas as situações da nossa vida, significa que nós realmente entendemos quem é Cristo. E eu temo que muitos de nós ainda não entenderam. Ainda não entenderam. Prosseguindo na exposição, Paulo, ele não deixa assim aberto, sabe? Tipo assim, viva de modo digno do Evangelho. Como, Paulo? Como é que eu vivo de modo digno do Evangelho? Aí ele vai falar que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe o que eu acho interessante? É que Paulo fala assim, vivam de modo digno. E imediatamente ele fala sobre permanecer juntos. Porque ninguém vive plenamente a vida cristã sozinho. Como é que você vive de modo digno do Evangelho? Estando firme, com um só espírito, uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Observe a expressão, firmes, um só espírito, uma só alma, lutando juntos. Existe uma profunda dimensão comunitária. O Evangelho não apenas reconcilia o pecador, ele também cria um povo santo. Eu e você só vivemos dignamente o Evangelho de maneira comunitária. Você precisa do seu irmão, mas você acha que não precisa. Mas que você acha que consegue viver o seu trabalho, viver a sua vida, sem precisar conversar. Eu e você, nós achamos isso. Nós somos muito autossuficientes. Mas nós esquecemos que a vida digna do Evangelho, ela é uma vida comunitária. É uma vida onde a igreja, ela luta juntos pelos seus propósitos. Tá assim? Como é que tá aí? Juntos pela minha ambição. Juntos pelo que eu acho que é correto. Juntos pelos meus gostos. Juntos pelo que é cômodo para a minha família. Tá assim? Como é que tá? Só que pela fé evangélica é muito bonito, né? Só que a gente esquece a parte lutando. Eu não sei vocês, mas tem uma grande diferença entre estar juntos e estar juntos lutando. Eu e você aqui, nós somos guerreiros. Nós estamos na luta contra o pecado, o mundo e Satanás. Às vezes a gente está aqui acostumado a estar só junto, mas não está lutando. Você tem que lutar com o seu irmão. A tristeza é que muitas vezes nós lutamos contra o nosso irmão. Aqui na igreja deveria ser o local onde a gente mais chega confortável para falar assim, olha, essa semana foi difícil, sabe? Eu fiquei com vontade de pecar várias vezes. Porque eu e você não estamos lutando contra o pecado? Não é algo que nós dois estamos tendo dificuldade? Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de falar e em seguida sermos expostos, sermos humilhados. Porque a gente não entende o Evangelho. Era para chegar aqui e falar assim, Rafael, meu coração essa semana demonstrou que preciso mais e mais de Cristo. Eu pequei no pensamento, no falar. Meu irmão, ore por mim.
mas a gente não conta nem as nossas lutas, porque a gente se acha muito forte e autossuficiente. Precisamos, amados, lutarmos uns pelos outros. Isso é a unidade, isso é a comunhão. Às vezes a gente acha que unidade é afinidade. Eu vou falar com o Ângelo porque o Ângelo é meu amigo, tem uns gostos parecidos comigo, ele gosta das músicas que eu gosto. Isso não é unidade. Afinidade você faz até um bom amigo, mas não um irmão. Para ser irmão tem que ter um laço maior. Às vezes, nossos irmãos na carne, na carne que eu falo, não é da carne do pecado, não, é carne de pai e mãe. Às vezes, os nossos irmãos a gente quer matar, né? Mas a gente não mata porque é sangue do nosso sangue. Pois pronto, seu irmão aqui é sangue de Cristo. Em tese, o mesmo que foi lavado pelo seu, né? Tem algo maior. É essa a unidade da fé evangélica. Nós estamos muito acostumados, amados irmãos, a vivermos muito em si mesmados. Prosseguindo, já que o tempo não está tão a nosso favor, perceba o porquê que você tem que estar unido na fé evangélica. Versículo 28. Paulo fala, vivam de modo dignos do evangelho. Depois falam que nós devemos fazer isso em todas as situações da nossa vida e que nós devemos preservar a unidade. Isso é viver de modo digno do evangelho. E ele fala, versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Meus amados, há situações da vida que nos dão medo. A palavra utilizada por Paulo transmite a ideia de sermos aterrorizados, entrar em pânico, intimidados. E o que é importante a gente pontuar? Às vezes, as situações da nossa vida parecem que vão nos mergulhar. Parece que vamos ser destruídos. Por isso a importância da gente estar junto. Que tem que ter um Paulo, tem que falar assim, meu irmão, não se abata, não se intimide, permaneça, encorajarmos uns aos outros. Esse estar intimidados é algo que nós sentimos principalmente quando estamos distantes da igreja, do povo de Deus. Parece que o pecado fica mais atraente quando nos afastamos da igreja, quando nós saímos dessa santa proteção da igreja. Intimidados pelos adversários que certamente aparecerão na minha e na sua vida. Mas tem algo muito belo aqui, além desse santo encorajamento. Ele fala o seguinte, pois o que é para eles prova de evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto é, da parte de Deus. Se nós sofreremos adversidades, talvez na nossa casa, talvez no nosso trabalho, talvez qualquer outro ambiente, isso é motivo de nós sermos alegres. Por quê? Porque testemunha que nós somos de Deus. E sermos de Deus, necessariamente, dificilmente, eu acho muito difícil um crente não ser perseguido. É muito difícil. Só se você for crente 007, né? Escondido assim, né? Mas de resto, se você for crente mesmo, você vai ser taxado, você vai ser escanteado. Isso é normal. Eles odiaram a Cristo, que dirá a mim. Mas isso é motivo de dar glórias a Deus. Porque Ele tem efetuado a salvação na minha vida. Então Paulo continua. Versículo de número 29. Porque vos foi concedida a graça de não padeceres por Cristo, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente crerdes nele. Talvez esse seja o versículo mais difícil da passagem.
Nós compreendemos quando Paulo fala que a fé é uma dádiva. Mas aqui Paulo vai além. Ele diz aos filipenses que foi concedido não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo. Precisamos, meus amados, compreender essas palavras corretamente. Paulo não está falando que nós devemos procurar sofrimento. O cristianismo não ensina que a dor é boa em si mesma. Não devemos romantizar a doença e não devemos procurar perseguição. O texto fala especificamente sobre sofrer por Cristo. É o sofrimento que surge em razão da fidelidade ao Senhor. Sabe por que isso é bom? Porque o sofrimento por Cristo identifica que você é cristão. Você é crente. Demonstra que há algo mais precioso do que o seu conforto, do que a sua reputação, há algo mais acima. Cristo. Porque nenhum sofrimento enfrentado por fidelidade de Cristo será desperdiçado. Nenhum. Isso pode ser na sua casa. Já nós falamos sobre perseguição, né? Interessante. Quão bom se nós conseguirmos nos mantermos fiéis, perseverantes, quando a aprovação bater a porta, por amor a Cristo. Isso é um privilégio. É fácil confessar determinados princípios enquanto eles não exigem nenhum sacrifício pessoal. É fácil falar de comunhão enquanto não precisamos perdoar. É fácil falar de amor enquanto não precisamos amar alguém difícil que nos ofendeu. É fácil falar de serviço enquanto servir não interfere nos planos do final de semana da minha família, dos meus negócios, da minha casa. Mas o Evangelho nos chama para seguir um Salvador que carregou uma cruz, que sofreu. Paulo termina falando algo muito belo. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo não estava pedindo aos filipenses que percorressem um caminho que ele mesmo desconhecia. É como se ele falasse assim: eu estou na mesma trincheira que vocês. Às vezes a gente perde de vista, sabe isso? Às vezes a gente acha que o apóstolo Paulo, ele era alguém assim, inabalável, Rafael. Uma rocha. Mas os filipenses, que eram uma igreja do coração dele, ele está falando o seguinte: olha, não estou falando que é fácil, mas é o mesmo combate. A gente está no mesmo campo de batalha. Tem situações da nossa vida, às vezes a gente não vai ter assim, uma palavra de conforto. A gente vai falar assim: meu irmão, eu tenho passado por lutas semelhantes. Eu não tenho respostas, mas a gente está junto até o fim. Até o dia que Cristo voltar, ou Ele nos recolher. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, quando só nós somos os crentes, a gente dá uma de Elias, né? Eu fiquei só, mas Deus nunca deixa os crentes só. Ele sempre coloca mais 7.000 que não se curvam a Baal. Ele sempre vai colocar um irmão na sua vida que vai lhe fortalecer. O exemplo dele vai lhe encorajar. Porque esse é o nosso Deus. É um Deus providente, amoroso e que sempre nos guia na trincheira. Estamos na mesma batalha. Concluindo, meus amados irmãos, talvez alguém pense: quem é suficiente para viver assim? Quem consegue viver de maneira perfeitamente digna do Evangelho? Levantem a mão quem vive de maneira digna do Evangelho. Renato? Quem nunca falhou na comunhão? Quem nunca sentiu medo? Quem nunca recuou? Quem nunca procurou o conforto quando deveria permanecer fiel? Se esse texto terminasse apenas com uma lista de exigências, sairíamos daqui esmagados.
Mas o centro da nossa esperança não está na dignidade da nossa vida. Está na dignidade de Cristo. Antes de Paulo nos chamar para sofrer por Cristo, Cristo sofreu por nós. Antes de sermos chamados a permanecermos firmes, Cristo foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Antes de sermos chamados à humildade e à unidade, o Filho de Deus humilhou-se. E como Paulo mostrará logo adiante nessa mesma epístola, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A vida digna do Evangelho começa quando olhamos para aquele que é o próprio centro do Evangelho. Por isso nós não saímos aqui dizendo assim, preciso melhorar. Nota 8,5. Não. Eu e você não somos capazes. Nós precisamos sair daqui dizendo, eu preciso de Cristo. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso pensar nas coisas do alto. Queridos, que o Evangelho ele não seja apenas uma verdade na minha e na sua vida, mas que ele seja real. Possamos realmente crer no Evangelho. Realmente possamos aplicar as verdades do Evangelho. Possamos parar de arranjar desculpas para os nossos pecados. Possamos começar a pregar para o nosso coração. Amanhã é sexta, depois final de semana, mas não viva de qualquer jeito. Existe um modo para você viver. Um modo digno do Evangelho. Olhe para Cristo, busque forças nele, porque certamente Ele o ajudará. Amém? Eu peço que o nosso irmão Iago ore e posteriormente nós vamos nos despedir em grupos. Acredito que dá tempo? Vai ter as orações? Pode orar aí, meu irmão. Amém. Viviane?